A convicção espírita é trabalhada na lógica, na razão. Quando, por acaso, em qualquer período posterior, a pessoa resolve abandonar aquelas teorias, é porque talvez haja teorias melhores para o seu comportamento do que os que dizem sobre o espiritismo. Por exemplo, pessoas me dizem, eu era espírita, mas o presidente da casa era um homem de mau caráter, aí eu abandonei. Eu digo, mas você não era espírita coisa nenhuma. Você era frequentador e admirador do presidente, que tem a ver com a medicina, com o médico ladrão, as leis de justiça com o advogado inescrupuloso, a ética com pessoas degradantes. Não tem nada, porque a ética é uma proposta. Nós é que somos os éticos. Da mesma forma, a lei é posta, mas ela é subjetiva. Nós é que tornamos a lei uma realidade, obedecendo àqueles limites. Se uma pessoa deixou o espiritismo ou o catolicismo, porque o padre fez isso, fez aquilo, o pastor fez aquilo, a pessoa não era religioso daquele setor, era um frequentador descompromissado. Porque na escola de samba, se o presidente age mal, a pessoa não larga a escola de samba, bota o presidente para fora. É a mesma coisa assim no centro espírita. O indivíduo não tem caráter e dá maus exemplos, reúne a diretoria e põe para fora. Porque ninguém é obrigado a ser dirigido por incapazes ou pessoas que não têm condições de trabalhar conosco. Então não é justificativa. Quantas pessoas nós conhecemos a vida inteira e, de repente, descobrimos que elas não são aquilo que pensávamos. E, nada obstante, continuamos amigos, porque nós não somos amigos do interesse, nós somos amigos da pessoa. Se tratar de uma pessoa que mereça respeito, a gente pode perguntar, fulano, por que você abandonou? Por que você agora não vai mais ao centro? Ah, não vou porque o presidente... Não, eu não estou querendo saber da vida do presidente. Eu quero saber da sua vida. Porque no espiritismo não manda que você siga ninguém. Nós não temos líder, nós não temos graduação. Este aqui é o príncipe dos espíritas, este aqui é o portador de recado. Não. Ele é espírita, é uma palavra apenas. Não tem qualificativo. O substantivo é espírita, define a pessoa que tem convicções do espiritismo. E o mau exemplo, vamos dizer, se Chico Xavier, de repente, aos 90 anos, se casasse e fosse para uma balada e me contasse, eu dizia assim, enlouqueceu. Ele tem o direito de enlouquecer, por que não? O espiritismo não impede que nossos neurônios enlouqueçam. Se eu, por exemplo, trouxer algum ato aqui reprochável, o dever dos senhores é me chamar a atenção. Porque eu não sou líder responsável pela alma dos senhores, não, eu sou responsável pela minha alma. A mim foi dada a tarefa de expor e praticar. Agora eu pratico se quiser. Se aquilo que eu exponho me convence, eu me dobro. Mas se não me convence, eu fico nesse mais ou menos. Eu tenho amigos que são frequentadores há 30 anos. E ela te pergunta, então, como vai? Já é espírita? Não, estou meditando. Ele vai terminar de meditar depois de morto. Porque se em 30 anos não meditou o suficiente, é um leviano. Quando o espiritismo me chegou às portas, eu parei tudo e fui saber o que é isso. Disseram, tem que ler, tem que conhecer. Porque se eu convido os senhores para uma análise de química, vocês vão perguntar quais são as substâncias. Eu conheço, por exemplo, o ácido tal, mas não conheço o ácido qual. Qual é a fórmula do ácido sulfúrico, mas também a fórmula da água? Eu tenho que saber o que estou trabalhando. Se eu estou na mediunidade, eu não sou como muitas pessoas que arranjam um pouco de fantasia, se adornam de penas de pavão para mostrar que são importantes. Quer dizer, eu não acredito muito não, mas até que falo para o intermédio. Conversa fiada. Se fala é porque crê. Se não crê, é um farsante. Porque eu não creio numa coisa que faço para os outros. O que é que eu sou? Um farsante. E a gente tem que acabar com a farsa. A gente tem que investigar
para poder desmistificar. Eu conheço um caso muito interessante. Eu tenho um amigo que ele nasceu para ser do contra. Vamos dizer que se o sol nascer meia-noite, ele diz assim, não é o sol nem nada, é uma lua nova. Ele é incrível. Se a gente diz assim, olha, mas está chovendo, ele diz, não é chovendo, é uma chuvinha. Ele sempre corrige de qualquer jeito. E então apareceu um médium. E esse médium apareceu, o povo achou louco, que já está fazendo milagre, ele fala muito bem, ele recebe um guia, o guia beija o povo. Eu jamais vi um guia beijar o povo, mas o que o guia quer beijo? Ele não tem sensação, não tem carne. O beijo do guia é uma vibração de ternura que a gente esplende, com uma vibração também de ódio, que a gente se inteiriça. E então, esse médium começou a curar, que o povo adora a cura. Eu sou doente há 2 anos, já fui a quase 20 médicos, já estive em vários hospitais. E quando termino, eu pergunto assim, qual é o meu diagnóstico? Bem, quer dizer, nós pensamos, eu digo, não, não é isso não. Aí eu guardo a doença para o próximo capítulo. Faz lembrar a sessão de romance da Globo, aqueles romances lindos, mexicanos, que todo mundo chora, aquela coisa toda. Pois bem, então esse apareceu fazendo curas, mandavam cartas, tuberculose, câncer, a pessoa desencarnada. E o meu amigo, que é temperamental e não é um homem crente, porque não é um homem de valor, ele não para pensar. Ele vai levando, se lê uma coisa bonita, ele é aquilo. Depois lê uma mais bonita, ele muda. Então, é o direito que tem. Ele veio um dia e me disse assim, olha, Divaldo, eu testei o tal do médium. Ele disse, mas como testou? Eu peguei 5 folhas de papel e escrevi uma doença imaginária. Pus a carta no correio com resposta e recebi resposta. Por exemplo, olha aqui, Anton de Matos Silva, 12 anos, sofre de uma doença tal. Veio o remédio, mas Anton é meu gato. É meu gato. Meu gato chama Anton. No começo, quando começaram a botar nomes próprios em gato, eu digo assim, e o que é que... Não, o guia receitou o gato como se fosse uma pessoa. Eu digo, não, isso é conclusão sua. Quis amenizar, disse, não. Ainda tem pior. Peço notícias de minha mãe que desencarnou em tal data, Maria Angélica de Jesus. E veio a mensagem dela. Eu acho que nem tive mãe. Eu não conheci minha mãe, não conheci meu pai, não conheci ninguém. Sou vida torta e esse nome não existe, portanto é mentira. Isso é mentira, mistificação. Ele disse, daí? Ele disse, pois é, o espiritismo tem mistificação. Eu digo, não. Isso começa que você não é um bom investigador. Porque o bom investigador não averigua a mentira, ele busca a verdade. E você foi na busca da mentira, porque é também mentiroso. É da psicologia. Eu só procuro o que me diz respeito. Se eu tenho ciúme de outro, se eu tenho mágoa, é bem provável que seja um sentimento muito pessoal. Muito bem. E o fato de você não ter mãe, não ter nada, você achincalha, porque isso lhe faz bem ao ego. Pois eu tenho pai, tenho mãe, tive avô, não conheci, mas não faz diferença. E fiquei meditando e cheguei a uma conclusão. Eu, por exemplo, desde que nasci, como sal e açúcar. A medicina diz que existem 4 produtos brancos que são 4 venenos. O açúcar, o sal, a cocaína, etc. Então, que quem toma açúcar está em perigo, quem come sal está em perigo. Estou com 96 anos de sal. Estou salgadérrimo, não é? E estou docíssimo. E não gosto de doce. Todo mundo adora e às vezes passo mal porque a pessoa gentilmente diz, mas fui eu que fiz essa torta. Eu adoro torta, eu gosto de certo. Chega de tanta gente torta na minha vida. É uma questão de aptidão e de organização. No entanto, eu tenho um irmão que é diabético. Não pode nem ouvir a palavra açúcar, porque a pressão sobe. É uma questão de constituição. E agora, de repente, eu prefiro não comer mais açúcar ou não tomar sal.
É uma tragédia. Eu estava dado no hospital, e então veio o almoço. Quando é a primeira colherada, eu disse, diga à conselheira que eu não tenho diabetes, não. Eu vim tratar de um calo. E calo gosta muito de açúcar, que ela pode encher a minha tacinha de açúcar. Como eu não gosto muito do açúcar em si, dieta. Quando apareceram esses produtos dietéticos, eu aderi em 1956. Os açucareiros disseram que esse produto levava ao câncer. Silvio Santos mandou buscar não sei quem para provar que açúcar matava, outro que açúcar não matava, pão para poder botar aquela substância. Foi um auê nesse pobre país. E eu tomei pão, porque lá em casa, no dia que não tinha abóbora cozida, tinha pão da semana passada. E a gente torrava, dava a impressão que era da próxima semana. Adoro pão. E então um amigo meu disse assim, se você comer pão, você engorda. Eu digo, mas eu não quero emagrecer. Eu quero estar com um corpinho de toureiro, aquela gracinha, não é? Agora toureiro aposentado. Porque imagina eu com 96 anos e aquela gracinha de corpo. Para quê? Eu pergunto assim, para quê? Olha que corpinho. Vai botar no lixo este corpinho, que ele está aí na base de tanto remédio, de tanta coisa, e ter a infelicidade, não come isso porque engorda, não come aquilo porque engorda. Que vida é? Come e não engorda. Come com método. A questão é educativa. Nosso corpo foi preparado como laboratório químico. Ele transforma ácidos em álcalis. Ele modifica a estrutura das substâncias. Eu não como pão, eu não como açúcar, mas como pão. O pão é açúcar. Então, direto, é termos uma vida normal, saudável mental. E então, a partir de amanhã, eu não posso mais comer qualquer coisa que tenha açúcar. E bem pouca coisa não tem açúcar, porque se a fruta tem sacarose, que o organismo transforma em açúcar, dá na mesma coisa. Então, se eu for agora me submeter a não comer açúcar, é uma barbaridade. Meu organismo vai adoecer, porque ele está acostumado, a sua constituição é fabricada para essa substância, para aquela não. Muita gente adora melancia. Eu não posso ver melancia. Se eu olhar muito tempo a melancia, eu tenho um problema de estômago. E nunca eu comi melancia. Mais uma vez eu digo, eu não gosto disso, mas deixa eu ver como é. E melancia que é grande, é barata, né? A gente pode comprar uma e tem comida para uma semana. Aí eu tirei uma fatia e já ao pôr na língua comecei a me sentir mal. E não era impressão. Eu não me sugestiono facilmente. Então, a pessoa que está no ideal e de repente muda, eu não acredito mais em Deus. A gente acha graça porque é um idiota. Que diferença faz para Deus se eu acredito ou não nele? Então Deus está chorando porque eu, este filho maravilhoso, a partir de hoje fiquei chateado com ele, porque não mandou minha namorada no horário, então agora eu não creio mais em Deus. E daí Deus assim, fica tranquilo, eu te ponho no inferno uma temporada, depois eu te do inferno e ponho em outro lugar. Então nós temos que ser lógicos, não diga nada. Uma pessoa de 30, 40 anos tem bom senso para saber o que fazer da sua vida. Mas se é uma pessoa sensata, que está com uma dificuldade, auxiliamos. Mas não tenhamos essa maneira de corrigir os outros. Há pessoas que têm preocupação. Eu tenho tanta preocupação com minha tia, ela não é espírita. Deixa a velhota lá, ela está bem. Ela é candomblessira, ótimo. Acredita em alguma coisa. Não está fazendo mal a ninguém, ela pode ser feiticeira, pode ser menina do gantuá, do tarancuá, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa ter fé e agir mal, isso é ruim. É muito pior do que não crer. Muitos amigos me dizem, eu não creio em Deus. Eu digo, nem eu. Mas, Divaldo, você não crê em Deus? Não. Por que você não crê? Porque eu não entendo. Como é que eu posso acreditar numa coisa que eu não entendo? Você não entende Deus? Não. Nem Jesus entendia Deus. Porque Deus é a suprema perfeição.
Olhem como os espíritos disseram, a mente contemporânea ainda não entende as sagradas leis de Deus. Nós entendemos as leis hoje, mas eu me lembro do telefone lá em Feira de Santana. Era um negócio horrível preso na parede, com uma complicação. Agora o telefone, eu tenho desse tamanho. Porque tem um mundo. Eu quis ver determinada figura no Museu do Louvre, então passei o telefone e olhei. Quando eu fui a Paris, eu queria me hospedar no hotel, olhei o hotel, olhei a cama que eu ia dormir, olhei o quarto. Naquela coisa tem o mundo, tem trilhões de informações. Agora imagine num corpo humano, para o acaso, de repente, fazer um corpo com essas reações químicas. Então, eu me lembro das pessoas que têm manias alimentares. Não, eu não gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa. Ah, a carne, eu vou comer carne. Mas a carne tem isso, tem aquilo, a pessoa fala aquele estado aliás. Nada como a sua carne direitinha. Ah, mas a carne faz mal ao espírito. Se você comer 1 quilo de carne, vai lhe matar. Não é o espírito, é o corpo. É uma questão de ponderação. Se você não gosta, é preferência. Quanta coisa eu não gosto, eu não faço. Mas é uma questão optativa. Não tem nada a ver com a minha crença religiosa. O jejum. Eu conheci da Suíça uma das mentes mais avançadas do mundo, um arquiteto. Esse senhor, com quem eu mantive um relacionamento muito bom e demorado, ele tinha também algumas manias. Ele, por exemplo, não comia carne e jejuava toda quinta-feira pela manhã. E me dizia, Divaldo, eu jejuo porque fico mais leve espiritualmente. E não como carne, porque a carne atrai espíritos inferiores. Eu achei aquilo tão original que eu digo, pois olha, eu como carne de qualquer tipo, então eu não como carne de gia, de cobra, de sapo. Esse eu não como por pudor, não gosto. Mas se botarem, eu como. E então, rimos muito. E ele disse assim, mas e você não jejua? Eu jejuo quando não tenho dinheiro para comprar, mas quando eu tenho, eu tiro o meu pedaço. Eu passei uma vez um jejum necessário, porque eu não tinha dinheiro, fiquei 3 dias mais ou menos, quando a cabeça começou a ficar tonta, eu carreguei uma mala de um passageiro, ele pagou, eu comprei assim um copo de café daqueles que os portugueses chamam uma média com café com leite e um prego. Prego é um sanduíche, é um pão francês com um pouquinho de manteiga. A manteiga passa por ali pelo pau da lima. E então aqui agora uma salsicha, mas é um pedaço para cá e outro pedaço para lá. O meio é vazio. É experiência. Mas aí eu comi isso com tanto prazer. Eu dizia, meu Deus, estou comendo caviar. Mas me arrependi. Porque no dia que eu fui comer caviar, eu achei tão ruim que não engoli o primeiro garfo. E eu estava dizendo, você não gosta de caviar? Eu digo, não gosta, não, detesto. Há uma diferença entre não gostar e detestar. Então, a vida é normal. Deus a fez tão notável. Então, eu vou a um banquete. E o primeiro prato é peixe. E aí todos dizem, é o peixe vermelho. Eu não sei os nomes. É o peixe vermelho caro. Eu tenho horror a esse peixe caro. Ainda há pouco alguém me perguntou assim, qual é o prato que você mais gosta? Nunca perguntei isso a um pobre. Que ele vai dizer uma bobagem. Eu disse assim, carne de charque. Carne de charque? É. Por que de charque? Porque era a única que eu comia em Feira de Santana. A vida toda. Então, se eu estiver aqui e eu sentir um cheiro de charque, eu peço licença, vou lá fora como que vai pentear o cabelo e volto contente mastigando. Se o feijão tiver um fiapo, porque em nossa casa só faltava o exemplo do charque. Era uma panela para 15 pessoas, 13 homens com apetite. Mãe fazia aquela panelada e botava assim 100 gramas de charque, que era bem cara. Um dia eu disse, mãe, amarre um cordão, uma roda lá em cima e desce o charque. Meia hora depois, sobe a carne e fica o gosto.
E a gente vai deixar aqui uma semana. Então, essa questão de que alguém deixou é porque não tem estabilidade emocional. Não é porque o espiritismo é fraco, não. Todos os amigos que um dia me disseram, Divaldo, eu não sou mais espírita. Então, você nunca foi. É a mesma coisa hoje. A pessoa é homem, casa, tem filho, tem neto, 65 anos, e aí descobre que não é mais homem. Meu Deus! Biologicamente tem tudo de um homem, mas descobriu que não era. Aí vai fazer uma cirurgia com 65, vai rezar para Deus e se prepare para morrer. Deixar de fantasia, de alucinação. A mulher também era mãe, a esposa bem casada, casou com 5 ou 6. Agora, com 70 anos, ela descobriu que é um rapaz. E aí se veste de rapaz e aparece aquela coisa estranha. Então, às vezes, eu não sei se chamo ela ou ele, ou que... Às vezes, porque está tão atrapalhado, que eu pergunto assim, como é que eu chamo você? Ah, como você quiser. Eu digo, não, porque como eu quiser, eu quero, é horrível. Então, eu não chamo. E meu primeiro choque aconteceu na Espanha, por incrível que pareça. Eu fui falar em uma cidade que vive separada da Espanha. E era a primeira vez. Cheguei ao aeroporto, encontrei um rapaz, muito bem vestido, de gravata e tal. Até me senti mal vestido diante dele. Mas, como hoje a gente viaja de chinelo, até pode viajar sem viajar, pode fazer o que quiser. Então ele sentou e disse, você gosta de tomar um lanche, um café? Eu disse, gostaria, porque o café do avião eu não tomei, não estava bom para mim. Ele disse, então passa lá, vamos passar na confeitaria do meu marido. Eu parei assim, será que eu ouvi direito? Eu fiquei perturbado, muito perturbado. Eu digo assim, meu Deus, estou precisando fazer um exame auditivo. Não é crítica no sentido de, não é, é uma análise. Ele disse assim, pode ser, mas como foi que você disse? Lá do meu marido. Eu aí calei a boca, não sabia mais o que eu perguntava, se eu chamava ele, ela, vós, nós. E aí eu fiquei, vai ver que eu estou ouvindo mal. É alguma perturbação. É alguma perturbação em espanhol. Mas em espanhol é mi marido. É a mesma coisa, né? Chegamos à cafeteria. E encontrei lá um rapaz, mais jovem um pouco, e ele disse assim, Divaldo, esse é meu marido. Eu olhei bem para o rapaz assim. Muito bem. Prazer. Quer dizer, eu não tinha muito prazer, não, mas vá lá. Prazer. Ele me olhou e disse, ficou surpreso? Eu digo, não, chocado. Porque uma coisa é uma. Não é que eu tenha nada contra nem a favor. É que eu nunca esperei ver ela no corpo de ele, ou ele no corpo dela. Eu estou. Olha aqui um companheiro sexual. Agora, um homem dizer para outro, o meu marido, ficou assim tão exótico. Mas bem, 2 dias que eu fiquei na cidade, eu acostumei. Quando foi uma hora, nós estávamos conversando, eu digo, olha, tenha muito cuidado quando me apresentava, você não dizer que eu sou seu marido também. Porque como é que fica, é tão atrapalhado o negócio que uma hora você atrapalha. E uma hora quem se atrapalhou fui eu. Eu disse assim, ele, quer dizer, qual é o marido? Aí pronto, todo mundo caiu da risada, achou que eu estava ironizando. Não estava. O indivíduo assume a vontade interior. Nós nascemos com patrimônio. Se eu fui um homem mulherengo, se eu usei a mulher apenas como objeto sexual, sexo para mim é aparelho de natureza genésica. Não é da alma, é do corpo. Quando eu reencarnar, eu reencarno como mulher, para resgatar o mau uso que eu fiz da mulher. Ou vice-versa. Talvez eu haja sido uma mulher, como muitas hoje que vivem do corpo. Como é que uma jovem de 20 anos casa com um senhor de 92, bom, riquíssimo, e diz assim,
é o homem da minha vida. Eu disse comigo, e apresse porque ele já está para ir embora, 92 anos, e vai ser um homem breve. Resultado, ele morreu. E eu fiquei interessado em ver para que ele deixou a fortuna. Deixou para uma filha. E ela entrou com o processo e ganhou 200 milhões de dólares. E arranjou um rapaz bem novo para gastar o dinheiro dela. Porque a vida é assim ingrata. Eu exploro esse e aquele explora para mim. Eu tenho esse como meu sustentador e aquele é o meu explorador. As mulheres que vivem do corpo têm os seus apaixonados, gastam tudo com indivíduos que não sentem nada por elas e exploram outros que gostam delas. É a lei. Então, quem comete isso, inverte a situação. Na vinda, tomam a situação. O que fazer? Corrigir. Se quer casar, case. Se quer direitos à herança, se alguém está comigo, trabalha, sofre comigo, tem direito. É claro. Não precisa casar nem nada, é a lei. Foi meu braço direito, foi minha pessoa amiga. A minha sensibilidade, o corpo é masculino, mas a minha sensibilidade é feminina. Há uma razão que me surpreende. Se eu encontrar uma alma que interesse caminhar com a minha alma, é uma bênção. Quantos suicidas, meus amigos? Quantos suicidas? Eles me dizem do além. Eu era estranho em casa, ninguém sabia do meu conflito. Eu casei como Rod Hudson, um grande ator que ganhou o prêmio do Oscar mais de uma vez. Era o homem mais belo da terra. Contracenou várias vezes com Elizabeth Taylor e as maiores atrizes do mundo. Era gay. E então os estúdios contrataram um matrimônio para ele. E ele teve o matrimônio para aparecer ao público. E morreu de AIDS. Quer dizer, a AIDS desmascarou no fim da vida. Para ter AIDS, ele tinha relacionamentos indevidos. Então, nós podemos ter o parceiro que nos aprouver. Casar com uma mulher de 200 anos, ter 40, não importa. O importante é ser feliz. Se eu sinto que eu serei um bom pedreiro, aliás, a Solange falou na prece. Se eu penso em ser pedreiro, eu vou ser pedreiro, mas não um pedreiro comum. Vou ser um pedreiro especial. Se eu vou ser um varredor de rua, aí eu vou ser um varredor de rua, um gari especial. Se eu vou ser um cantor, eu me contrato, ou melhor, me contento em imitar um instrumento, ganhar um dinheirinho, mas vou dar a minha vida. Nós nascemos para ser felizes. Se a pessoa tem uma inclinação para roubar, vamos agora mudar de tese, sai do sexo. E a pessoa foi ladrão e nasce para ser ladrão. Será justo que agora ele continue roubando? Ou ele nasceu ladrão para ser reeducado? Daí a sociedade está indo por um caminho que não corresponde. Não corresponde. Eu ouvi há poucos dias um comentário que me chamou a atenção. Uma representante da República estava acompanhando o desastre de avião. E alguém da técnica disse, vamos esperar a caixa preta, onde estão todos os segredos técnicos, para ver o que é que tinha. Ela disse assim, preta, a caixa preta? Cadê? Tem que ser a caixa preta. Porque o nome da caixa é preta. Mas agora dizer que é preto, fulano é preto, olá, você que é preto, Ave Maria, está desonrando a pessoa. Pois aqui, de vez em quando eu peço, porque eu tenho meus filhos, os que eram pretos e que são pretos, chamava negão, neguinho, os brancos, amarelo, branquela, sem nada a ver, carinhosamente. Mas nós, então, enchemos a cabeça de vazio existencial. Quer dizer, bobagem, a cabeça é cheia de coisa nenhuma, mas não tem valores éticos, não tem princípios morais. E as doutrinas do bem
que é o caso da pergunta inicial, a gente deixa, porque elas nos impõem regras. Se eu vou comer, devo comer com equilíbrio, para não ter uma problemática de estômago. Se eu sou um homem de sociedade, devo respeitar. Então são as leis, a ética, a civilização, a amizade, o amor, a abnegação, a renúncia. E isso eu aprendi antes de nascer. Porque quando minha mãe me concebeu, ela estava com 44 anos. E meu irmão estava com 5 anos. Foi um acaso. Eu cheguei atrasado porque perdi a direção. E então ela ficou grávida com 44, 45 anos. E o médico, já naquele tempo, 1926, disse a ela: dona Ana, a senhora não pode ter este filho. A senhora já teve 15 partos, 12 vivos e 3 abortos. Então, vamos interromper. Ela disse: por quê? Porque a senhora está muito fraquinha, tem uma família enorme para cuidar. Se a senhora tiver este filho, ele vai lhe matar. Ela disse: então a culpa é de Deus, que me deu uma coisa que eu não posso ter. Eu não posso lutar contra Deus, já que Ele mandou, eu vou aceitar meu filho. Mas, dona Ana, a senhora vai morrer. Ela disse: antes eu morrer do que matar. Eu nasci. Ainda cheguei uma semana antes, apressada, para não perder a deixa. Conheci o médico que decretou a minha morte. Fui médium do filho dele, que esteve com uma obsessão tremenda. Sou amigo íntimo do neto dele. E ainda, por quebra, a família desse médico, que sabia que eu sabia que ele queria que minha mãe abortasse, me disse assim: Edivaldo, quer dizer que vovô queria que você desencarnasse, mas ele desencarnou antes de mim. Eu nasci, estou aqui, ele já foi e eu só vou daqui a algum tempo. Então, eu aprendi com minha mãe esse respeito à vida. Não, se Deus me deu filho, eu morro, porque é assim que Ele quer. Naquele tempo, e quando eu nasci, às 5 horas da manhã, uma semana e meia antes, minha mãe, que talvez não soubesse contar direito, se atrapalhou, mas ela gostou tanto que uma cunhada minha disse que na hora que eu nasci, que eu olhei assim para ela que eu ri. Olha que coisinha linda. Imagina, é como os avós, eles olham para a criança, é a mais linda do mundo. Eu tenho uma amiga que está agora de avó, ela está posando de avó. A criança tem 3 anos, já está falando. É neto dela, já está falando. É uma maravilha. Tem outra também que ficou avó recentemente. A criança tem 3 dias de nascida e já sabe de Shakespeare 3 peças de memória, porque sabe como são os avós. Então, não aconselhemos a esses desertores, deixe-nos por conta própria.